Olá, maravilhosas! O resultado da pesquisa não foi nenhuma novidade. A maioria das pessoas não tem um controle financeiro eficaz, né? Não tem domínio sobre as suas finanças. E aqui uma grande dica que fica para vocês é que vocês comecem a fazer o orçamento familiar. No orçamento familiar, você relaciona todas as suas receitas, né, as suas entradas, o dinheiro que entra na família, é importante fazer isso com a família, e relacionar todos os compromissos que você já tem. Primeiro a gente relaciona aquelas despesas fixas que a gente não pode ficar sem, que é a água, a energia, o aluguel, a prestação da casa, o supermercado, a escola, se você tem um convênio médico, é o que você gasta com farmácia, então aquelas que são prioridades. E depois você relaciona as outras com os outros compromissos que você tem. Então, você pode ter parcelamentos, você tem que ter parcela do carro, você tem combustível, quando você gasta com aplicativo de viagem, aplicativo de delivery, então, tudo isso você tem que relacionar. Você tem que entender aonde o teu dinheiro está indo. A regra básica é: eu não posso gastar mais do que eu ganho, para começar, né? Então, essa é a primeira regra básica. Então, eu tenho que enxergar onde que eu estou gastando meu dinheiro e aí depois eu vou cortando os excessos. E, às vezes, até eliminando alguns tipos de gasto para eu equilibrar, né? Ter esse equilíbrio financeiro. E o objetivo, num segundo momento, é que você comece a poupar e depois a investir. Então, mas o primeiro passo, eu tenho que tomar consciência onde está indo meu dinheiro, o que é que eu posso cortar. Depois, uma dica super importante é você identificar o que é necessidade e o que é desejo. O que eu efetivamente preciso e o que são as minhas emoções que estão pedindo. Porque às vezes você compra coisas que você nem precisava, que você pouco usou, às vezes nem usou ainda. Você comprou de uma determinada marca por um desejo de inclusão, de status, de alguma coisa que nem precisava daquilo, daquela marca mais cara. Às vezes você poderia usar algo emprestado, porque você ia usar uma vez só, então qual a necessidade de gastar, de comprar? Então é muito importante que a gente identifique se aquele impulso de compra é desejo ou é necessidade. Então, como que você faz isso? É você se perguntar: se eu não comprar aquilo, vai mudar alguma coisa na minha vida? Porque se não mudar, é porque você não precisa, você pode passar sem. Agora não, se for ter um impacto na sua vida, então você tem que avaliar isso, porque pode ser realmente uma necessidade. Aí precisa ser daquela marca, precisa ser agora, não pode ser emprestado, né? Então você vai se questionando. Aí, uma coisa que eu pratico, principalmente nas vendas online, eu coloco no carrinho. E aí você espera 2, 3 dias para esfriar, para sair da emoção e passar para a razão. Então, nesses 2, 3 dias é o tempo suficiente para isso. Aí você volta no carrinho, você revisa aquilo que você separou para comprar. E aí você faz as mesmas perguntas: eu preciso mesmo? Isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Se não for, você larga a mão, você deixa de lado, deixa para um outro momento. Porque, gente, a gente é bombardeado pelo marketing o tempo todo. É no celular, é na televisão, na rua. Então, a gente está sendo bombardeado o tempo todo, nas nossas relações. Então, você tem que identificar quando que você está sendo levada pela emoção e quando é realmente necessidade, porque senão você nunca vai sair dessa desorganização. Então, eu tenho que usar um método, né, para evitar, para diminuir isso aí. E também o fato de você controlar te ajuda a tomar consciência de onde está indo o seu dinheiro. Às vezes você não percebe, porque você não controla, você não percebe o quanto você está gastando, de repente, de delivery. O quanto você está gastando, não sei, de aplicativo aí, de viagem. Então, assim, são coisas que talvez você consiga economizar. O quanto você está gastando de lazer. Ah, lazer é bom, é necessário, ok, mas se eu estou numa situação, por exemplo, de endividamento, eu tenho que abrir mão de um pouco desse lazer para eu conseguir pagar minhas dívidas e dormir em paz.
né? Então, são escolhas que a gente vai fazendo diariamente. Mas o importante do controle é que você vai enxergar. A tomada de consciência, ela é o primeiro passo para a mudança. Se eu não sei que eu estou errando, então eu não vou corrigir meu erro. Então, controlem. Ah, como que eu vou controlar? Você pode controlar anotando num papel, você pode baixar um aplicativo, você pode gravar áudios para você sobre os gastos que você vai fazendo, depois você coloca isso numa planilha. E depois você, na planilha, você separa isso por grupos, né? Então, grupo de alimentação, grupo de compras de roupa, de sapato, gastos com beleza, gastos com saúde. E aí você vai separando esses gastos e aí você vai enxergar aonde que está sendo o seu excesso ou aonde você pode cortar para organizar melhor esse orçamento. E assim você vai sair desse sufoco. E o objetivo, então, inicialmente, você só gasta dentro daquilo que você recebe e depois, ou eu aumento a minha fonte de renda, arrumando uma outra alternativa, ou eu vou buscar ainda gastar menos ainda para eu poder fazer uma reserva financeira, que é muito importante. A reserva financeira nos ajuda naqueles momentos difíceis, ou quando surge uma doença, eu estou preparada, né, para o inesperado. No caso, quando a gente teve a pandemia, quem estava com uma reserva financeira, seja pessoal ou seja dentro da sua empresa, conseguiu passar por isso com traumas menores, né? Não que não teve nenhum trauma, mas foi um pouco mais fácil de passar por esta fase. Também é muito importante a gente linkar essa organização financeira aos nossos objetivos. Então, que antes você construa, né, as suas metas, os objetivos que você quer alcançar nesse ano ou futuramente, porque você vai saber que cada esforço que você vai estar fazendo de deixar de ter alguma coisa neste momento é em razão desse objetivo maior, dessa meta que você quer alcançar, que seja comprar um carro, ou trocar um carro, ou comprar uma viagem, objetivos, ou fazer uma faculdade, ou uma especialização, coisas que vão ajudar você a até subir o patamar de faturamento seu com aquilo que você vai adquirir, né? Ou culturalmente, ou tecnicamente, vai ajudar na sua qualificação, nas suas competências, ou até nos seus relacionamentos. Então, isso também é importante. Eu desejo conhecer algum lugar, então eu vou ter que fazer um esforço agora, deixar de gastar em algumas coisas para que esta viagem dos meus sonhos aconteça. Então, isso vai te ajudar a enfrentar as tentações, né, do dia a dia desse bombardeio do marketing. Então, quando o nosso dinheiro não dá para ter tudo, nós temos que saber fazer escolhas e escolhas inteligentes. Elas acontecem quando a gente faz em função, né, do nosso propósito de vida, nossos objetivos e metas. Busque também um aplicativo. Hoje tem vários aplicativos na internet, muitos são gratuitos, que você pode baixar no seu celular e fica muito mais fácil de você ter estes controles. Inclusive, depois dá até uma relação, um relatório mostrando aonde está tendo esses gastos automaticamente. Facilita muito a vida do que você fazer no papel, depois você ter que somar, ou você fazer na planilha, se você não domina fórmulas, né, das planilhas, aí fica mais difícil de fazer. Então, tem vários aplicativos que são bem intuitivos, você baixa no seu celular, conforme você vai gastando, você já vai lançando. Conforme você vai recebendo, você já vai lançando, vendo saldo e controlando. Então, o primeiro passo é realmente controlar. Tomei consciência, traço uma estratégia, me proponho a mudar, porque eu quero atingir meus objetivos, meus sonhos, minhas metas, meus propósitos, e aí eu efetivamente mudo. Combinado? Então, até a próxima!